de compartilhar com você nesse vídeo uma porção das Escrituras contida no capítulo 4 do Evangelho de Marcos, versos de 35 a 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vou apenas fazer um comentário sobre o contexto no qual se insere essa passagem do capítulo 4 do Evangelho de Marcos, mostrando essa passagem, tem uma relação, obviamente, com o assunto, com o tema desse vídeo, que é o impacto das tempestades nas nossas vidas. E essas tempestades, elas podem ocorrer, como nós vamos comentar, sob diferentes aspectos. No aspecto físico, no aspecto psicológico e no aspecto espiritual. Fizemos essa leitura e vamos passar ao comentário e ao contexto desse conteúdo. Aqui nós pretendemos destacar que Cristo escolheu os seus discípulos e lhes passava, através do seu Espírito, o discernimento para que assimilassem, entendessem o sentido, a explicação das parábolas. Portanto, aos seus discípulos, ele lhes proporcionava o acesso ao entendimento dessas parábolas. Mas ao público em geral, não, só lhes falava por parábolas, porque nem a todos é dado o direito de conhecer os mistérios do céu. Passemos então ao comentário. O único e verdadeiro Deus, Supremo Criador de todas as coisas desde os tempos anteriores à criação, concebeu um plano para salvar de eterna condenação, a qual fez jus todo ser humano caído, expressando o seu incomparável amor pela criatura que constitui o ápice da sua criação, o ponto culminante, a qual foi criada a sua imagem, conforme a sua semelhança. Isto, somente Ele, o Deus dos deuses, a autoridade das autoridades, poderia, como único mediador entre Deus e o homem, vem encaminhado pelo Pai em carne, concebido em Maria por obra do Espírito Santo, a constituir-se completamente homem. Todavia, sem que nenhuma mácula o pudesse atingir, não poderia de forma alguma. Então a ação do Espírito Santo fez com que essa mácula, essa nódoa que atingiu todo o ser descendente do primeiro casal, não passasse de Maria para o homem Jesus. Maria teve a maior honra que um ser humano pode ter, a mulher onde em seu útero se desenvolveu o menino Deus. Então somente ele, a autoridade das autoridades, poderia, como único mediador entre a humanidade, vem encaminhado pelo Pai, gerado em carne pelo Espírito Santo, tornando possível o seu nascimento na condição de 100% homem, mas sem deixar de ser Deus, existindo desde os tempos da eternidade na segunda pessoa da Santíssima
Trindade. Assim nasceu o homem Jesus, como não poderia deixar de ser, pela ação do Espírito Santo, sem qualquer mácula, herdada por todo o ser humano após a queda do primeiro casal no Jardim do Éden. Sua vinda foi anunciada desde o momento da queda do homem, cedendo à tentação de Satanás. Desobedecendo ao seu Criador, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, perdendo sua pureza. Nessa situação de queda, passa a envergonhar-se de sua nudez e tenta escondê-la com sua própria iniciativa, vestindo-se com folhas de figueira. Mata então o Deus Todo-Poderoso, ao qual nenhum outro se compara, um animal inocente, e com sua pele cobre a nudez do casal caído. A primeira prefiguração daquele que haveria de vir lá no Éden, apontando nos sacrifícios de animais sem defeito, que pela sua imperfeição precisavam ser constantemente repetidos, pois o sangue de animais não pode lavar a nódoa do pecado. A perfeita lei de Deus estabelece a morte do pecador. Quando diz que o salário do pecado é a morte, ou privação eterna da presença de Deus, e sem derramamento de sangue inocente, sem mácula, não há remissão de pecado. Após a queda de Adão e Eva, não mais houve no mundo um justo sequer, alguém que buscasse a Deus. Por isso, o único Deus onipotente, onisciente, onipresente, estabeleceu desde os tempos da eternidade um plano através do qual puniria o pecado do homem na carne de seu Filho unigênito e sobre ele lançaria toda a maldição, conforme Isaías 53:5 e 53, verso 10. Também livraria das consequências do pecado esse ser humano absolutamente incapaz de pagar o seu impagável débito, e transferindo-lhe os créditos decorrentes dos méritos dele, o único que, sendo completamente Deus e homem, poderia assumir o nosso lugar de maldição, o madeiro, porque está escrito: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Por isso agradou ao Pai moê-lo e enfermá-lo, sendo nossa parte consequência do reconhecimento da grandeza do gesto do nosso Salvador. Daqueles que reconhecem tão sublime, perfeito, completo sacrifício, expressão do imenso amor de Deus pelo ser humano, livrando-o do débito pelo processo jurídico da justificação, salvando-o da segunda morte, a espiritual, ou seja, o apartamento permanente da presença de Deus, cumprindo ao mesmo tempo sua perfeita lei. Assim, nós humanos não fomos inocentados, mas sim justificados. E a punição que deveria nos alcançar foi cumprida naquele que nos substituiu no madeiro, que era o nosso lugar. Assim, passemos ao contexto da porção bíblica que vamos compartilhar, dela colhendo precioso ensinamento, não nos esquecendo de quão fraca é nossa memória. Por isso, em toda a sua essência, é necessário sempre ser repetida a verdade da boa nova da salvação, que Cristo veio para tirar os pecados do mundo e para que nos submetamos através da rendição incondicional a Ele. Passemos ao contexto do texto que será motivo, objeto dessa nossa palavra,
que é o capítulo 4 do Evangelho de Marcos, dos versículos 35 a 41. Jesus havia passado todo o dia ensinando uma grande multidão, usando um recurso pedagógico, a parábola, curando enfermos. Ao final do dia, cansado, chamou seus discípulos para irem à outra margem do mar da Galileia, o qual, pelas súbitas correntes de ar vindas do alto Monte Hermon, cujo pico está sempre coberto de neve, no extremo norte de Israel, esses ventos que por ali passam, canalizados pelas colinas de Golã, atingem subitamente as águas tranquilas daquele lago de 19 quilômetros de comprimento por 13 de largura e 47 metros de profundidade. É também denominado Mar de Tiberíades ou Mar de Genezaré. Apesar de ser chamado mar, é um lago de água doce, cujo principal afluente é o Rio Jordão. Esse deslocamento de ar nos pontos quentes e outros frios, isso gera um deslocamento de ar que cria um impacto sobre a superfície das águas tranquilas daquele mar de água doce, né, daquele lago. E, a despeito de um tempo bom, de um céu azul, de tudo tranquilo, desencadeia-se de repente uma intensa tempestade, imprevista como as tempestades características de nossas vidas, agitando aquelas águas com ondas elevadas e bastante agitadas. Então, vamos passar agora a leitura do capítulo 4 do Evangelho de Marcos. Capítulo 4 do Evangelho de Marcos. Nos versículos, como falamos, 35 a 41. Naquele dia, já sendo tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que estáis tão ansiosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aqui devemos considerar que Jesus, sendo completamente homem e completamente Deus, o único que poderia assumir a missão que lhe foi designada pelo Pai, devia ser o seu resgatador, o salvador da humanidade, onde agradou o Pai moê-lo, afligi-lo, enfermá-lo, fazendo cair sobre ele toda a maldição em consequência do pecado do homem, e passando para ele o débito que estava sobre todo o ser humano caído, incapaz, portanto, de pagar um débito para ele impagável. Desta forma, esse plano, conseguido pelo Deus dos deuses, pela autoridade das autoridades, desde os tempos da eternidade, porquanto na sua onisciência, onipresença, onipotência, no seu tempo Kairos, ele sempre soube de tudo,
nada o pôde pegar de surpresa. E estabeleceu um plano com o objetivo de resgatar aquele que constitui o ápice, o auge, o ponto culminante da sua criação, o ser humano, criado à sua semelhança e conforme a sua imagem. Então, este homem, por um processo jurídico, teve seu débito quitado. Porém, não foi inocentado, ele foi justificado. Sua conta, seu débito foi zerado. E a partir daí foram creditados na sua conta os méritos daquele que foi o seu resgatador, o seu salvador. Desta forma, o infinito e incomparável amor de Deus, expresso no seu gesto de enviar o seu Filho unigênito que vem em carne, sem pecado, puro, imaculado, inocente, assumir sobre si todo o impacto, toda a maldade, toda a maldição, toda a enfermidade, todo o peso das consequências do pecado em nosso lugar, num sacrifício vicário ou substitutivo no madeiro, lugar de maldição, pois nos diz a Escritura que maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro. A partir de então, esse homem passa a ter discernimento, ouvidos desobstruídos, que o tornam capaz de entender o significado da palavra de Deus, de converter-se, de voltar-se para Deus reconhecendo a sua culpa e, portanto, receber a graça da salvação pelos méritos de Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e o homem, o único nome pelo qual importa que sejamos salvos, o caminho, a verdade e a vida que conduz à porta estreita, através da qual ninguém pode passar pelos seus próprios esforços. Então, esse homem caído, ele está disperso em meio à população. E Jesus sempre lhe falava por parábolas, um recurso didático, onde ele utilizava cenas do dia a dia, às quais a população estava afeita, acostumada, de modo a lhe transmitir ensinamentos. Todavia, aos apóstolos, ele explicava o sentido das parábolas, não aos outros, porque nem a todos é dado conhecer os mistérios dos céus. Deus tem os seus propósitos e nos revela aquilo que a sua soberana vontade decide que é importante para nós. Deste modo, o ser humano caído chega a perceber que Deus, na pessoa de Jesus, expressou o seu incomparável amor, comprando-nos com o seu sangue vertido na cruz, sendo nós pecadores. Não é à toa que várias vezes Jesus repetiu a expressão: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, o sacrifício de Cristo tem o potencial de salvar todo o ser humano, desde Caim até o último ser a composta humanidade. Porém, somente aqueles que têm ouvidos para ouvir, eles recebem o crédito em sua conta, zerando o seu débito. E lhes são transferidos os méritos de Jesus Cristo, de forma a que ele deixa aquela vida puramente natural, animal, herdada da consequência da sua queda ao ceder às tentações do inimigo das nossas almas, onde esse resgatador, esse salvador, esse que é o único caminho, a verdade e a vida, já prefigurado lá no Éden, porque o homem, ao desobedecer a Deus, sucumbindo à tentação de Satanás, ele comeu da árvore do bem e do mal, desobedeceu, pecou, e com a sua queda,
passou a envergonhar-se da sua nudez e, tentando contornar essa situação pela sua própria iniciativa, fez uma roupa de figueira. E o Deus soberano, supremo criador de todas as coisas, mata animal inocente e com sua pele cobre a nudez de Adão. Põe um anjo em torno da árvore da vida, para que o homem, não comendo desse fruto, não ficasse eternamente nessa situação de queda. Deus, nessa passagem, nos aponta a primeira prefiguração daquele que viria, daquele que foi apontado através dos sacrifícios de animais sem defeito, determinados por Deus no transcurso do Primeiro Testamento, e que, por sua imperfeição, necessitavam ser constantemente repetidos, mas apontavam a exemplo de todos os registros daqueles 40 homens inspirados pelo Espírito Santo que viveram em épocas subsequentes, épocas onde eles não dispunham dos meios tecnológicos da atualidade. Não havia internet, não havia telefone, não havia telégrafo, não havia modo de comunicação fácil entre uma nação e outra, entre um povo e outra. Eles se locomoviam sobre a terra à velocidade dos seus próprios pés ou da tração animal. No mar, eles se locomoviam à velocidade do remo ou da vela. E na terra viviam da cultura agrária e pecuária. Então, nesse contexto, cerca de 40 pessoas, inspiradas pelo Espírito Santo, deixaram registros subsequentes, os quais sempre apontaram numa única direção, indicando a existência de uma única fonte de inspiração, o Espírito Santo. E toda a Bíblia é cristocêntrica, toda a Bíblia aponta para Cristo. E Ele, que é o autor e consumador da nossa fé, que vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, Ele vem consumar esse ato que permite a expressão do incomparável, do incompreensível, do perfeito, como tudo que vem daquele que é a perfeição das perfeições e a autoridade das autoridades. Esse amor, porque Deus é amor. Então, amou o homem de tal maneira que ofereceu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, como registrou João no capítulo 3, verso 16 do seu livro. Também com esse gesto, Deus puniu na carne, e fazendo, portanto, que a sua perfeita lei não deixasse, como não poderia deixar de ser cumprida, puniu na carne o pecado, pois está escrito que o salário do pecado é a morte. E como justo juiz não pode punir duas vezes a pessoa pelo mesmo pecado. Portanto, aquele pecado que incide sobre todo o ser humano foi pago por um ser totipotente, o único que, sendo plenamente Deus e plenamente homens, poderia trazer sobre si a maldição, todas as doenças, as sequelas do pecado, toda a mancha da humanidade. Sendo por isso agradável a Deus, conforme já falamos, está expresso no capítulo 53 do livro de Isaías, nos versículos 5 a 10. Passando a leitura desse texto, vamos ver o que importa, vamos tirar uma aplicação desse sentido para nossas vidas. Então, partindo do versículo 35, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. Então, diante daquela, porque os discípulos, eles, antes de serem escolhidos por Jesus, eles já estavam afeitos, acostumados a lidar com aquele lago, com o seu comportamento imprevisto, com as tempestades, com ocorrências imprevistas, contornar essa situação pela sua própria iniciativa. Então, eles tentaram combater aquela súbita tempestade, porque o homem, ao desobedecer a Deus e tentando contornar essa situação, fez uma roupa de figueira. Deus mata mal inocente e com sua pele cobre a nudez de Adão. Então, a primeira questão aí que nos chama a atenção
é a fraqueza da nossa memória, a necessidade da repetição da mensagem do Evangelho, que a despeito da sua simplicidade, necessita ser repetida, porquanto seus discípulos esqueceram que Jesus, Deus Todo-Poderoso, na forma de homem, estava naquele barco e disse, como está escrito ao final do verso 35, passemos para o outro lado. Também não lembraram que, diante disso, poderia vir a tempestade que viesse. Eles fatalmente, inevitavelmente, inescapavelmente alcançariam a outra margem do lago. Todavia, o que aconteceu? Quando o barco parecia sossobrar sob a impetuosidade daquela imprevista tempestade, que costumava ocorrer mesmo com o céu limpo, sem nenhum sinal que os prevenisse contra a ocorrência da súbita tempestade, onde ventos canalizados, passando através do monte Hermon, que se ergue no extremo norte de Israel, cujo pico está permanentemente coberto de neve. Esses ventos, ao passarem por aí, eles têm sua temperatura baixa. E há um choque térmico quando eles descem, porque o ar frio tende a descer, com o ar quente na superfície daquelas águas, agitando-as imprevistamente em violentas tempestades. Então, eles voltam-se a Jesus e acordam em tom acusatório, como vemos aqui no verso 38 do capítulo 4 de Mateus. E ele estava dormindo sobre a almofada e despertaram-no, dizendo-lhe, em tom acusatório, Mestre, não se te dá que pereçamos? Não lembraram que, diante disso, poderia vir a tempestade que viesse. Eles fatalmente, inevitavelmente, inescapavelmente alcançariam a outra margem do lago. Todavia, o que aconteceu? Quando o barco parecia sossobrar sob a impetuosidade daquela imprevista tempestade, que costumava ocorrer mesmo com o céu limpo, sem nenhum sinal que indicasse, que os prevenisse contra a ocorrência da súbita tempestade, Jesus sente quão frágil é a natureza humana após a queda. E disse-lhes, conforme está escrito no verso 40, por que estáis tão temerosos, como não tendes fé? E ainda, encerrando essa pequena porção da Escritura, e sentiram grande temor, e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, isto vem realçar a necessidade, a premência de estarmos sempre em espírito de oração. Esse é um dos motivos pelos quais Deus nunca nos informou o momento da sua volta. Pelo contrário, disse que chegaria no momento no qual menos esperássemos, mas que deveríamos viver cada dia como se fosse o último, mas tudo fazendo para a glória de Deus, agradecendo a cada dia uma nova oportunidade de aprender a servi-lo, de segui-lo, negando-se a si mesmo e submetendo-se sem murmurações ao seu completo e absoluto senhorio. Como ele disse, todo que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Assim, que fique essa nossa lição, pois nós pregamos porque não sabemos que é o joio, que é o trigo. Nós sabemos que a igreja é o povo que foi comprado pelo sangue de Cristo, que tem ouvidos para ouvir, que constitui o corpo de Deus, cuja cabeça é Cristo, e só Ele sabe, esse povo espalhado por diferentes organizações. Então nós pregamos, lançamos a semente, e aqueles que têm ouvidos para ouvir, eles são alcançados por ela. Satanás, na linguagem simbólica usada no livro de Revelações e na visão de João, durante o seu exílio na ilha de Patmos,
na época do imperador Domiciano, ele foi transportado em espírito aos céus. Na visão de João, ele vê um anjo descer com a corrente e ele aprisiona o dragão, que é um símbolo de Satanás, e o fecha com uma tampa que pode ser colocada e retirada como algo físico, e o sela com a corrente, prendendo-o para que não pudesse enganar os homens, sendo posteriormente necessário que ele fosse solto por um pouco tempo. Essa expressão vem realçar o sentido altamente figurativo, altamente simbólico do livro de Revelações, que em lugar de ser um livro de catástrofe, de uma fonte de sobressalto, ele é uma palavra de esperança, ele é uma declaração da vitória absoluta de Jesus e da sua igreja sobre todos os seus adversários. Então, essa prisão é uma contenção, é uma limitação de Satanás imposta pela presença da igreja, corpo de Cristo, onde ele não mais tem condições de impedir que pessoas dos quatro cantos desse mundo sejam alcançadas pela mensagem universal do Evangelho da paz, salvação para todo aquele que nele crê. Mas tudo fazendo para a glória de Deus, agradecendo a cada dia uma nova oportunidade de aprender a servi-lo, de segui-lo, negando-se a si mesmo e submetendo-se sem murmurações ao seu completo e absoluto senhorio. Como ele disse, todo que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Assim, que fique essa nossa lição, pois nós pregamos porque não sabemos o que é o joio, o que é o trigo. Nós sabemos que a igreja é o povo que foi comprado pelo sangue de Cristo, que tem ouvidos para ouvir, que constitui o corpo de Deus, cuja cabeça é Cristo, e só Ele sabe, esse povo espalhado por diferentes organizações. Então nós pregamos, lançamos a semente, e aqueles que têm ouvidos para ouvir, eles são alcançados por ela. Satanás, na linguagem simbólica usada no livro de Revelações e na visão de João, durante o seu exílio na ilha de Patmos, na época do imperador Domiciano, ele foi transportado em espírito aos céus. Na visão de João, ele vê um anjo descer com a corrente e ele aprisiona o dragão, que é um símbolo de Satanás, num abismo, e o fecha com uma tampa que pode ser colocada e retirada como algo físico, e o sela com a corrente, prendendo-o para que não pudesse enganar os homens, sendo posteriormente necessário que ele fosse solto por um pouco tempo. Essa expressão vem realçar o sentido altamente figurativo, altamente simbólico do livro de Revelações, que em lugar de ser um livro de catástrofe, de uma fonte de sobressalto, ele é uma palavra de esperança, ele é uma declaração da vitória absoluta de Jesus e da sua igreja sobre todos os seus adversários. Então, essa prisão é uma contenção, é uma limitação de Satanás imposta pela presença da igreja, corpo de Cristo, onde ele não mais tem condições de impedir que pessoas dos quatro cantos desse mundo sejam alcançadas pela mensagem universal do Evangelho da paz, salvação para todo aquele que nele crê. Com essas palavras expresso o meu sincero desejo de que você tenha ouvidos para ouvir,
que você reflita, que você se converta, que deposite aos pés de Jesus toda a sua ansiedade, vivendo cada dia, agradecendo a Deus uma nova oportunidade de seguir sob sua orientação, refletindo, porque tudo foi criado para a glória de Deus, refletindo a luz, a glória desse ser supremo, a autoridade das autoridades, o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o todo-poderoso, o Deus forte, maravilhoso, o que estava morto e agora vive. Este é que deve ser honrado através de uma vida a Ele dedicada, onde a cada dia vivamos em sua dependência, desempenhando nossas ações e em espírito de oração, tudo fazendo para a sua glória, como Ele tudo criou para a sua glória. Esse deixar-se conduzir, capacidade de ouvir, tocados por Deus, por Jesus disse, todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim jamais o lançarei fora. Então, esses que têm capacidades de ouvir, eles ouvem pela graça de Deus e com isso recebem o dom da fé, que é alimentada pelo continuar a ouvir a palavra. Pois os ímpios não suportam ouvi-la, procuram mestre conforme as suas fraquezas, as suas próprias concupiscências. Então, com esse desejo sincero de que você tenha ouvidos para ouvir, lhe dirijo essa humilde mensagem, semeando, pois nós não sabemos nem o dia nem a hora, e tampouco sabemos quem é o joio, quem é o trigo. Por isso, necessitamos cumprir aquilo que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, nos designou: ide e pregai a todas as nações, como semeadores, a palavra de Deus, a boa semente, a espada afiada de 2 gumes que separa juntas e medulas, alma de espírito, a palavra de Deus. Portanto, usando armas espirituais, numa guerra espiritual, na qual estamos envolvidos e na qual somos objeto de disputa, uma disputa cujo resultado já está selado, determinado, onde o inimigo das nossas almas já vencido na cruz, onde ali Deus esmaga a cabeça da serpente, onde ali ele vence a morte, pois recebeu do Pai o poder de dar e retomar a sua vida. Mas vendo cumprida a sua missão, diz em aramaico, tetelestai, está pago, está resolvido, porque essa palavra tem esse sentido, o cumprimento de uma missão designada por um pai a um filho, de uma quitação, de um recibo comprobatório da quitação de um débito. E diz Jesus finalmente, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ao meu Deus e Pai Javé, por Cristo Jesus, toda a honra e toda a glória, de eternidade em eternidade. Amém.